Eu fui aluna de pré-vestibular comunitário. Foi o ano que eu engravidei. Eu tenho uma filha hoje de 17 anos e não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, né? Conseguindo criar a Loiara e conseguindo mudar aí a perspectiva da vida. Fui mãe, adolescente e tive que sair do pré-vestibular. Dá pra vir sendo mulher e assumindo responsabilidade de estar na linha de frente. Dá para vir com o nosso histórico de favelada e assumir um papel ali importante. Então a gente chega na Assembleia Legislativa em 2007 propondo e falando de milícia, de direitos humanos, mas com uma casa que não está acostumada ao nosso corpo, à nossa cor, à nossa vida, à nossa luta, negando esse direito. A Comissão de Direitos Humanos não estava dada. Quem estiver na comissão, ou quem estiver na comissão, precisa ter essa cor, essa história, esse gênero, esse lugar de reconhecimento. Dia 14 de março de 2018, eu me lembro que nesse dia eu recebi um amigo e a gente conversava sobre ativismo, sobre as dores, as dificuldades e também a beleza de ser ativista, de ser uma lutadora na real. E de repente chega uma notícia, sinto muito pelo que aconteceu com a Marielle. Como assim? Aí ele me falou na lata que ela tinha sido assassinada a tiros. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada agora à noite no Rio de Janeiro. Ela foi encontrada dentro de um carro no bairro do Estácio, centro da cidade. O veículo em que as vítimas estavam ficou com várias marcas de tiros. Foram encontradas 9 cápsulas no local. A vereadora, de 38 anos, voltava do evento 21 dias contra o racismo, que aconteceu na Lapa. Marielle deixa uma filha de 19 anos. A polícia suspeita de execução. Conheci a Marielle muito jovem, saindo dos pré-vestibulares comunitários. Trabalhou 10 anos na minha equipe. Enfim, é uma figura extraordinária. Enfim, é inadmissível. Isso é um absurdo. O Brasil está em choque com a notícia de uma barbárie e exige uma resposta. Quem executou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro? Presidente Lula, que bom tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, Mário. Primeiro, Mário, um prazer imenso de estar aqui com você mais uma vez. E queria, Mário, te propor uma coisa. Te propor que a gente começasse essa conversa aqui prestando uma homenagem à família da nossa querida vereadora do Rio de Janeiro. Isso. Mãe, 38 anos, uma combatente dos direitos humanos, que foi barbaramente assassinada ontem. 9 tiros, ou seja, e o seu motorista que foi morto também. Tiraram a vida da Marielle e ela foi sacrificada com uma intenção de mandar recado para todas nós. Quiseram interrompê-la por ser quem ela era, um corpo político de mulher negra, favelada, LGBTI, que se coloca com toda altivez e com muito orgulho de ser quem é, para atingir geral que pudesse se encorajar na mesma direção, né? Uma vereadora que foi eleita por uma comunidade que entendia que precisava ter uma voz da periferia no Rio de Janeiro. Matar Marielle era mesmo que dizer assim, vocês não vão ter o direito. Vocês vão, se vocês continuarem insistindo, vocês vão ter o mesmo destino que Marielle. A morte da Marielle
foi um assassinato político, porque tem um peso simbólico tremendo. Dizer, ó, a partir de agora se resolve na bala. É isso que esse é o recado do assassinato da Marielle. A gente pode resolver na bala. É a vingança dos donos do poder. Não vão mexer com os nossos dons, os nossos méritos, o que é nosso. O ódio que vem contra Lula e contra Marielle tem uma raiz comum, assim. Na real, é um sentimento antipovo, é um sentimento de que, sabe com quem você está falando? O Brasil não é para todos. Os privilégios precisam ser mantidos. E, na verdade, os privilégios nem são entendidos assim. Eles são quase que um dom, uma coisa natural de quem ocupa essas posições de poder. Eu sei o que eles querem comigo. Eu sei o que eles querem com o PT e com a esquerda. Eles fizeram Getúlio se matar, já evitaram eleições para o Juscelino não votar e o TP5, já mataram, esquartejaram, salgaram e penduraram a carne de Tiradentes. E os fascínoras, os cafajestes que mataram Marielle, não percebem que mataram apenas a carne dela. Hoje no Brasil inteiro, houve Marielle espalhado pelo Brasil inteiro, pelas ruas de cidade grande e pequena, dizendo: Mariela, você morreu, mas nós agora não nos chamamos mais Maria, mais Joana, não nos chamamos mais Manuela, todo mundo agora é um pouquinho Marielle, e eles vão perceber que a luta que ela estava travando, nós haveremos de vencer num curto espaço de tempo. Sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela criação da Universidade Federal do Pampa. Aqui constam os nomes de 10 estudantes e num ato simbólico representando os 10 campos da universidade, os 10 municípios beneficiados por essa grande obra que foi a criação da Universidade Federal do Pampa. Nossa gratidão eterna, presidente. E aí surgiu a ideia que nós tínhamos que fazer uma caravana no Sul. Não era porque as coisas estavam mais radicalizadas no Sul, porque Sérgio Moro era do Sul, porque a ação mais forte contra a Dilma, contra as nossas políticas vinham de lá, que nós não devíamos falar com o povo do Sul. Aquela caravana começou no dia 19 de março de 2018. E ela começou em Bagé. A última vez que o Lula tinha ido a Bagé, tinha sido recebido por 50 mil pessoas na praça. Então nós tínhamos uma expectativa de que ela fosse uma caravana tão positiva como foi a caravana do Nordeste. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira o apoio de seu companheiro uruguaio José Mujica, que foi chefe de Estado do país vizinho. O encontro na cidade fronteiriça de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, marcou o início da caravana que vai levar o petista a várias cidades do país. Eu estou sendo processado, você sabe, estou sendo ameaçado de prisão, você sabe. Passei ali na fronteira, poderia dar um pulo para o Paraguai, para o Uruguai. Não dou. Sabe por quê? Porque mais dia ou menos dia, quem vai sair do país são os meus acusadores de hoje. As pessoas veem muito a política com interesses de curtíssimo prazo. Sim, é o principal, mas um estadista, e é o caso de Lula, né, quer dizer, ele pensa tanto no médio quanto no longo prazo. Ele pensa na reputação, pensa na imagem. Se ele tivesse ido para uma embaixada, estaria lá até hoje. E hoje, todo mundo estaria dizendo fujão, covarde, frouxo. Ele evitou isso.
O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quinta-feira 3 ações que questionam a prisão de um réu após a condenação em segunda instância. Desde 2016, o Supremo autoriza o início do cumprimento da pena nessa situação. Um dos possíveis beneficiados, se a prisão após a segunda instância for revertida, é o ex-presidente Lula. Nessa história do processo Lula, tem um episódio muito relevante, que foi o julgamento do habeas corpus, em que o presidente pedia ao Supremo Tribunal que reconhecesse o seu direito de responder em liberdade. Já havia condenação do segundo grau, mas a Constituição brasileira, o próprio Código de Processo Penal brasileiro, diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado dessa sentença condenatória. E foi isso que foi levado a julgamento no habeas corpus. A defesa do presidente impetrou no Supremo Tribunal Federal. Quando a nossa Constituição diz que ninguém será considerado, ou seja, tratado como culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a nossa Constituição coloca claramente, gostemos ou não, que o marco é o trânsito em julgado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não posso ver na cláusula um sentido ambíguo. Este é um princípio geral, que significa, na verdade, é uma regra, é um princípio também, que a prisão é sempre uma exceção. Vale dizer, o direito fundamental de qualquer um de nós, de qualquer pessoa, esse direito do réu de ser presumido inocente até que sobrevenha o efetivo e real, não uma antecipação ficta da coisa julgada. No início da noite de hoje, a maioria dos ministros votou pela concessão do habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula. A votação do mérito será realizada no dia 4 de abril. Por fim, o Supremo Tribunal Federal também votou a favor de uma liminar proposta pela defesa de Lula, que o impede de ser preso antes do fim do julgamento. Depois de passar por 10 cidades gaúchas, o ex-presidente Lula deixou o Rio Grande do Sul ontem à noite. O último compromisso foi um ato em São Leopoldo, mas antes ele foi impedido de entrar em Passo Fundo. Manifestantes contrários ao ex-presidente impediram a entrada da comitiva na cidade. O povo do Nordeste reconhecia os governos do presidente Lula, reconhecia o que o PT tinha feito. O Sul era uma outra realidade. Já era uma região do país mais desenvolvida. As políticas sociais tocaram muita gente, mas não a totalidade da população. E o Sul tinha resistência e, eu diria, o preconceito em relação aos nossos governos. A passagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo sul do país tem sido marcada por protestos que começaram pelo Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina e chegaram também ao Paraná. Veio de avião, vai ter que ir embora de avião, não vai entrar. Fechamento de estradas, manifestações hostis. E nós, claro, ficamos muito preocupados com a segurança do presidente Lula, com a segurança das pessoas que estavam na caravana e mesmo com a segurança das pessoas que estavam nas ruas fazendo isso. Porque ao mesmo tempo que tinha essa ofensiva, tinha a nossa militância também resistindo e tinha confronto entre as pessoas. Mas nós decidimos que íamos cumprir a caravana, que ninguém tinha o direito no país de impedir o ir e vir, de impedir o debate, de impedir a política. Manifestantes contrários à presença da caravana de Lula na cidade de São Miguel do Oeste receberam os ônibus com ovos e pedras. A janela da frente em que estava o ex-presidente Lula acabou quebrada. Eu estava no ônibus junto com o presidente Lula e com a presidenta Dilma quando as janelas do ônibus foram quebradas. Em qualquer lugar do mundo aquilo teria sido considerado um atentado contra 2 ex-presidentes. A polícia, na realidade, foi cúmplice daquelas pessoas, né? Dali para frente foi uma caravana marcada por um conflito atrás do outro. A lo largo de su caravana, el expresidente Lula enfrenta la acción de pequeños grupos fascistas que utilizan la violencia para intimidar al líder de la izquierda. Lo vimos recientemente. Durante esta jornada del sábado, una vez más, la esperanza venció al odio. Então, quando nós chegamos no Sul, nós vimos que aquele ódio que foi deflagrado num primeiro momento por Moro tinha contaminado muito o sul do país.
e as pessoas se achavam no direito de externar sua violência. Aliás, mais do que isso, tinham a predisposição de exterminar o adversário. E naquele momento não era um adversário político, viam como um inimigo. 2 ônibus que participam da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros na tarde de ontem no Paraná. Os ônibus seguiam de Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná, para Laranjeiras do Sul, na região central, quando os tiros teriam sido disparados. O grau de violência contra a caravana do presidente Lula tem aumentado. Agora, coisa de 40 minutos, a nossa caravana foi vítima de uma emboscada. Um ônibus da nossa caravana, o que estava transportando a imprensa, que segue a caravana, levou 2 tiros. Um tiro que vocês podem ver está aqui, né? Que furou a lataria do ônibus. Outro passou de raspão e agora acabaram de me dizer que do outro lado do ônibus tem um outro tiro. O fato é que nós não temos proteção. O nível de violência, de ódio, chegou a um ponto que nós precisamos da manifestação das autoridades desse país. Nós vamos deixar se transformar isso? A política vai virar um bang-bang? As pessoas vão atirar nas outras? O que aconteceu aqui é extremamente grave. O Lula, no momento em que fazia, em março de 2018, a sua caravana pela região que, naquele momento, estava em situação de maior hostilidade ao PT e a ele, que era a região sul, ele não sofreu apenas cercos e atos de protesto organizados por sociedades de fazendeiros e de empresários. A sua caravana foi alvejada por tiros. E como costuma acontecer em processos de fascistização em qualquer país, os criminosos, eles nunca serão encontrados. E se forem encontrados, nunca serão punidos. As autoridades simplesmente dirão que vão fazer de tudo para esclarecer o crime. E como nós sabemos, esse crime já foi esquecido. Tentaram matar o ex-presidente Lula durante a sua caravana. E isso foi esquecido. O futuro político do ex-presidente Lula é incerto. Para não ser preso depois da análise dos recursos em Porto Alegre, Lula vai precisar de decisões favoráveis nos tribunais de Brasília. A posição do juiz criminal, sim, deve ser contramajoritária. Infelizmente, ser contramajoritário hoje no Brasil é pagar um preço muito caro. Se criou uma situação de constrangimento situacional para os julgadores. Quando você condena ou prendeu, que bom que não fui eu. Todo mundo aplaude, não sabe nem por que foi preso, mas se alguém foi preso, está ótimo. Porque nós vivemos um populismo punitivista ou um punitivismo populista nunca visto antes. Logo depois da condenação, da confirmação da condenação no TRF4, a gente assiste uma contagem regressiva, né? Se valendo de um argumento que é a tal da execução provisória da pena, um dos instrumentos mais utilizados exatamente para prender a população pobre e que recebe julgamentos muito mal conduzidos, muitas vezes pelo judiciário, e aí você executa a pena meio correndo, porque aí vira fato consumado que a pessoa está presa, cumpre-se a pena muitas vezes sem que o julgamento tenha se completado. Justiça é feita? É, aquela que está ali. Não é a justiça que todos gostariam que fosse a justiça feita, considerando não seletividade, considerando imparcialidade, tendo realmente uma justiça cega diante do réu, diante dos fatos, diante dos acontecimentos. E uma última informação, sem citar o julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo amanhã, o comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Ele escreveu, abre aspas, asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, segue ainda o tweet do general, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas.
O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo de Lula. A defesa tenta evitar a prisão do ex-presidente depois da condenação em segunda instância. Muita expectativa para saber o resultado, né? Qual vai ser o placar desse julgamento, claro, e algumas incógnitas também. Por exemplo, como vai votar a ministra Rosa Weber, que em 2016 ela se manifestou contrária à prisão depois da condenação em segunda instância. Nós não podemos presumir que decisão de primeiro e depois de segundo grau, que elas são erradas. Punir alguém 5, 10, 15, 20 anos depois do fato, talvez seja até injusto. O acórdão do Tribunal Regional Federal ou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça são ordens judiciais devidamente fundamentadas. Diante da compreensão majoritária e atual deste Supremo Tribunal Federal, não traduz ilegalidade ou abuso de poder. A Constituição será uma letra morta se o clima político for contrário àquele artigo que está sendo apreciado dentro da circunstância daquele acusado ou daquele réu. Então você pode ter muitos artigos da Constituição, está lá transitado em julgado, né? E aí o Supremo dá a interpretação que ele quiser. E nessa dimensão de direito penal, precisamos fazer sim uma análise séria do nosso sistema de administração de justiça e dos nossos tribunais e como é que os nossos juízes estão julgando. Talvez alguns até com as melhores das boas intenções, mas não estão correspondendo às expectativas que deveriam, que é a expectativa jurídica, de ser, volto a dizer, contra-majoritário, na tutela de direitos e garantias fundamentais e não cair no populismo punitivista. Nós temos hoje uma pressão num populismo punitivista seríssimo. Se nós tivermos que decidir causas como essa, porque a mídia quer este ou aquele resultado, melhor nos demitirmos e irmos para casa. O Superior Tribunal de Justiça, pelo mandamento constitucional, ele não é somente aquele que uniformiza a legislação federal, mas ele também uniformiza a jurisprudência. O STF tem maioria. A maioria dos ministros tem um posicionamento favorável à tese que foi apresentada no habeas corpus naquele momento, de que tem que se cumprir a Constituição. Está lá escrito na Constituição, ninguém pode ser condenado enquanto o trânsito está em julgado. Inventaram a tal da execução provisória da pena. Supremo, decida. O que é que vale? Uma invenção de alguns tribunais, e o Tribunal do Paraná é um dos tribunais que defende essa tese já há alguns anos, ou a Constituição? O que é que vale mais? Desde 2005, quando se iniciou o processo do Mensalão, sob a batuta do ministro Joaquim Barbosa, o que nós temos é um Supremo Tribunal Federal amedrontado, olhando para a rua, olhando para a mídia, para saber como é que ele está sendo avaliado. Um tribunal desse, que tem esse tipo de preocupação, ele não tem muita facilidade de ser contra-majoritário, de se impor à gritaria de mídia e das ruas. Quando nós assistimos aquele julgamento, nós vimos ali certos votos que não foram votos, foram praticamente que discursos populistas correspondendo a uma expectativa social criada, discursos de combate à impunidade, deixando de lado o que é fundamental, que era a análise da Constituição, do artigo 5º. Tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal, este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas. Tendo integrado a corrente minoritária neste plenário quanto ao tema de fundo, passei a adotar nessa Suprema Corte e no exercício da jurisdição eleitoral no TSE a orientação hoje prevalecente de modo a atender não só o dever de equidade, que há de nortear, na minha visão, a prestação jurisdicional, ou seja, tratar casos semelhantes de modo semelhante, mas também, como sempre enfatizo, o princípio da colegialidade, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Ali, então, se dá esse momento de extrema tensão em que o Supremo Tribunal Federal acaba decidindo pelo voto de diferença que fez o voto de Rosa. E isso foi talvez das coisas mais assustadoras, porque Rosa, que faria a maioria ou não a maioria naquele caso,
ela diz que ela se submete ao princípio majoritário, ou seja, ela avilta a posição pessoal dela para se submeter a uma maioria que era ela que estava formando. Então, com isso, ela opta em negar a ordem de habeas corpus. O voto da ministra Rosa Weber, no sentido de não sei se vou, se fico ou se vou, é, no mínimo, constrangedor. Para um tribunal que é a última instância do Poder Judiciário, que é uma Corte Suprema num país que se intitula democrático. Marielle é assassinada. Dias depois, a caravana do Lula é alvejada por tiros no Rio Grande do Sul. Você tem o julgamento no Supremo que poderia evitar a prisão do Lula com o comandante das Forças Armadas fazendo uma ameaça aberta ao Supremo por rede social, insinuando que as Forças Armadas poderiam tomar atitude, e é preciso recuperar isso. Não foi só o tweet do Vilas Boas, ele foi seguido por vários comandantes, dizendo é isso mesmo, estamos prontos, com recados dessa natureza. No dia 4 de abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus da defesa do presidente Lula. A partir de então, ele poderia ser preso. Acontece que essa decisão se deu um dia depois de que o general Vilas Boas, outrora tido como um general iluminista, de diálogo e democrático durante os governos petistas, através das redes sociais, ameaçou um poder da República, o Supremo Tribunal Federal, para que ele negasse o pedido da defesa do presidente Lula. Isso não era uma novidade, porque nos últimos anos, oficiais militares, tanto da reserva quanto da ativa, passaram a se envolver no processo golpista. É muito difícil compreender o golpe de 2016 e que se prolonga até a prisão do presidente Lula, sem levar em conta a dinâmica militar, a dinâmica midiática e a do Partido da Toga. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Moro tomou a decisão assim que recebeu o ofício do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que afirma que não há mais nenhum obstáculo ao cumprimento da sentença. O prazo para que o ex-presidente Lula se apresente voluntariamente à Polícia Federal de Curitiba vai até amanhã, às 5 horas da tarde. Hoje, olhando historicamente, já vejo a velocidade com que a decisão dele foi desferida após a decisão do Supremo, e quando a gente percebe o que aconteceu depois e o grau de politização hoje comprovado, naquela época denunciado, nós já vemos o quanto isso influenciou naquela pressa para que ele tomasse a decisão. Nós não tínhamos nos preparado de forma organizada para aquilo, porque a gente não queria acreditar que aquilo acontecesse. A única coisa que nós tínhamos decidido no dia anterior é que se acontecesse algo nesse sentido, nós iríamos para São Bernardo. O ex-presidente Lula acaba de sair nesse momento do Instituto Lula. Você vê aí as imagens, então, do carro do ex-presidente já na rua. Vocês veem aí na imagem que tem esses dois carros pretos e a gente segue acompanhando esse caminho que eles estão fazendo pelas ruas da Zona Sul, seguindo em direção daqui de cima, a gente consegue ver que é em direção a São Bernardo do Campo. Eu acho que naquele momento ali existe uma decisão por parte do presidente Lula que ela é uma divisora, de águas. Existiam pessoas que imaginavam que o Lula deveria sair do Brasil. Nós tínhamos feito a caravana no Sul, ele esteve no Uruguai. Eles se cumprimentaram, ele no Brasil, Mujica no Uruguai. Se o Lula quisesse sair do Brasil, as oportunidades não faltaram. Mas o Lula tomou, do meu ponto de vista, a decisão mais correta. Eu estava na faculdade e começou, no meio da aula, aquele burburinho de gente mexendo no celular, conversa de vão prender o Lula, saiu mandado de prisão do Lula, vão prender o Lula. E eu lembro da minha namorada ter mandado uma mensagem falando: você viu que o Lula tá no sindicato em São Bernardo e tá dizendo que não vai se entregar? Aí eu saí da aula correndo, ainda como moro relativamente perto de São Bernardo, a gente foi para lá e o sentimento naquele dia era mesmo de resistência.
sendo alguém especializado em narrativa, ele sabia que ele não poderia ser preso num evento comum, tinha que ser um evento em comum. E ele fez esse evento em comum. Ainda que nada daquilo tenha sido planejado, mas o simples fato de ir para o sindicato para que a partir de lá pudesse negociar as condições da operação de prisão, fizeram o evento se tornar um evento em comum. Me lembro bem daqueles dias no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O MTST tinha uma ocupação muito grande em São Bernardo do Campo, ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, que tinha uma assembleia naquela noite. E essa assembleia decide em marcha para os sindicatos metalúrgicos, faz um verdadeiro cordão humano, milhares de pessoas que vão para um sindicato naquela quinta-feira. A madrugada toda foi uma madrugada de muita movimentação. A maioria de nós achávamos que tinha que ter resistência, que o presidente não tinha que cumprir o mandato, não tinha que se entregar e que nós tínhamos que resistir. O presidente sempre mais silencioso, acho que ele já sabia o que ia fazer e o que tinha que ser feito. Lula tem uma capacidade de interpretar os fatos, de ver à frente. Nós, muito emocionados, as pessoas que chegavam choravam, abraçavam, não acreditavam no que estava acontecendo. Foram momentos de muita emoção, de muita tensão, de muitas dúvidas. Quando o Lula recebeu a notícia de que iria ser preso, para onde ele foi novamente? Para o sindicato, para junto dos seus, da sua categoria, inclusive, dos metalúrgicos do ABC. E essa identificação que o Lula nunca abdicou, nunca quis deixar para trás com uma classe, a classe que o produziu e que o formou, que o tornou vítima de todo tipo de injúria, de todo tipo de ofensa, desprezo pelas origens daquelas pessoas, um desprezo pela classe com a qual eles se identificavam, apesar de o Lula ter chegado ao posto mais importante da República. Não é por acaso que o único presidente da história do Brasil que sofreu uma condenação que nós sabemos que é política, mas que se apresentou como uma condenação por crime comum, foi o único presidente também operário da história do Brasil. O único que veio da classe trabalhadora. Isso não é um mero acaso. Você apresentar um ex-presidente da República não como inimigo político, mas como um criminoso comum, significa destituí-lo da dignidade política que envolve a figura de um presidente. Essa dignidade política foi negada ao Lula porque o Lula era o rosto das camadas populares brasileiras. Isso não foi feito com Getúlio Vargas, isso não foi feito com Juscelino Kubitschek, que também sofreu perseguições. Só o Lula foi condenado como um criminoso comum, porque essa é a condenação dirigida à população mais pobre do Brasil. Todos os atos da população mais pobre do Brasil, sejam eles expressamente ou implicitamente políticos, eles são considerados atos criminosos. Um presidente da República de origem na classe trabalhadora não representa um fenômeno político, e sim um fenômeno criminoso. Por isso que a condenação do Lula tinha que ser uma condenação exemplar. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem. Estamos juntos, vamos resistir até o fim. Ele é inocente, foi o maior presidente que esse país já teve e nós, enquanto trabalhadores, não podemos abrir mão disso. Buscar a prisão do presidente Lula é um golpe não só contra a nossa democracia, mas contra a aspiração do povo brasileiro. Eu hoje só tenho a oportunidade de ser aluno de uma faculdade federal justamente porque o Lula foi presidente desse país e promoveu a resistência e a expansão do ensino público. Está muito óbvio o caráter de perseguição política ao presidente Lula. Quem não quiser enxergar isso é porque realmente está dopado pelo veneno da grande imprensa. A gente sabe que isso é um golpe político. Por mais que falem que não é, isso é um golpe político para o presidente Lula, que se ele se candidatar, ele vai ganhar. E hoje eu tenho uma filha de 2 anos e eu queria que ela crescesse, né, num país
país ainda democrático, ainda com esperança, ainda com redução de pobreza, com expansão do ensino superior. E o Lula, ele está sendo julgado e condenado por algo que não tem provas. No sábado de manhã, nós lembramos que era aniversário da Dona Marisa e resolvemos fazer uma missa, fazer algo que pudesse nos dar força emocional e espiritual. Não era só força política que a gente precisava para enfrentar aquele momento. Tinham lá pastores, tinham outras religiões e que se tornou uma missa e depois um ato político. Eu, há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico sem diploma universidade cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país e cuidar da educação. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil, levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país, para que a gente não tenha juiz e procuradores só da elite. Daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliópolis, nascidos em Itaquera, nascidos na periferia. Nós vamos ter muita gente do Sem Terra, do MTST, da CUT formada. Esse crime eu cometi. Eu cometia esse crime que eles não querem que eu cometa mais. É por conta desse crime que já tem uns 10 processos contra mim. E se for por esses crimes de colocar pobre na universidade, negro na universidade, pobre comer carne, pobre comprar carro, pobre viajar de avião, pobre fazer sua pequena agricultura, ser microempreendedor, ter sua casa própria. Se esse é o crime que eu cometi, eu quero dizer, eu vou continuar sendo criminoso nesse país, porque vou fazer muito mais. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sonho de vocês. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos podem matar uma, duas ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. Eles têm que saber que nós queremos mais casa, nós queremos mais escola, nós queremos menos mortalidade, nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro. Nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles para eles saberem
saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso. Tem momentos na política que são momentos de formulação, né? É aquele momento em que ninguém sabe exatamente para onde as coisas estão indo, é preciso parar e reformular a leitura da realidade. Esse momento da prisão de Lula me parece que foi um momento desse também, porque eu acho que estava muito claro que a ação política contra o ex-presidente Lula tinha um objetivo, primeiro pessoal, contra ele. O objetivo nunca foi provar a legalidade do que estava sendo feito, o objetivo sempre foi tirá-lo do jogo político, mas é mais que isso, é aniquilá-lo como personagem político da vida brasileira. É a questão do que significa para o Brasil ter um nordestino pobre que chegou até onde chegou, que não só chegou até a presidência da República, mas chegou até a presidência da República levando com ele uma série de grupos e de categorias sociais que nunca tinham chegado perto do poder. E dividir o poder com essas categorias sociais é algo que dói muito em uma parte da sociedade brasileira. Quem vai conduzir isso agora? Quem vai conduzir esse barco? Era a sensação que a gente teve de frustração, de impunidade. Havia um golpe maior que era humilhar Lula, né? Humilhar toda uma nação. Ali veio uma sensação uma sensação de que a gente estava de novo voltando para os porões. O ex-presidente Lula acaba de dizer em discurso a militantes do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo que vai se entregar à Polícia Federal para cumprir a ordem de prisão expedida na quinta-feira pelo juiz Sérgio Moro. No despacho, Moro concedeu ao ex-presidente o direito de se apresentar voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até às 5 horas da tarde de ontem. Lula decidiu não aceitar a oferta e permanecer em São Paulo. A Polícia Federal tem agora um mandado de prisão para ser cumprido. E ele fala para o povo que ele ia cumprir o mandato. E foi uma tensão, porque as pessoas não queriam que ele cumprisse o mandato. Tinha muita gente. Ele disse assim, eu vou cumprir porque é o meu destino. Eles vieram aqui, eu vou cumprir, mas vou cumprir na minha hora, não na hora que eles querem. Eles vão ter que vir aqui me buscar, eu não vou me entregar e vou fazer desse processo uma resistência no país. E vocês têm que ser minhas pernas, meus braços, enfim. Fez o discurso que ficou conhecido. Agora são 4 horas e 58 minutos. O ex-presidente Lula está deixando a sede do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC em São Bernardo do Campo. Aquele dia foi um dia muito triste. O sentimento era um sentimento de tristeza, era um sentimento de injustiça, um sentimento de derrota, né? Por um processo que era claramente armado. Quem estava lá sabia muito bem o que estava em jogo. E uma parte do povo brasileiro sabia muito bem o que estava em jogo. E quando o carro foi sair, as pessoas não queriam deixar passar no portão. Prenderam o portão, fecharam o portão, se jogaram no chão, gritavam, não queriam. Tivemos que recuar, ele teve que voltar para o sindicato. E nós que não queríamos que ele se entregasse, fomos lá convencer o povo de que ele tinha que cumprir, era a decisão dele que nós tínhamos que respeitar. Agora, uma coisa que foi importante é que ele fez do jeito dele. Ele não saiu algemado como muitos queriam, não saiu ladeado por policiais. A mensagem que ficou, a cena que ficou, é ele saindo nos braços do povo. Como não havia possibilidade, não houve um acordo interno entre militantes e dirigentes do PT para que o espaço, a passagem fosse aberta para o carro passar, decidiu-se então que o ex-presidente sairia assim mesmo. E ele saiu a pé. Agora, 2 carros que estavam dentro do terreno estão saindo. Então, neste momento, são 15 para 7 da noite e o presidente Lula está sob a custódia da Polícia Federal. O
problema é o seguinte, o Lula, ele foi tão capaz do ponto de vista político e de lidar com o povo que ele simplesmente arrasou a antiga elite do Brasil. Teve Fernando Henrique não elegeu sucessor, Lula foi eleito, reeleito, elegeu sucessor, elegeu uma segunda vez, continua popular. Então, no período Lula, a existência do Lula, basicamente, é o soterramento da elite tradicional brasileira. Pelo voto, pela democracia, não tem ditadura, não tem golpe de Estado. É aceitando todos os procedimentos normais da democracia. Veja bem, é uma coisa muito rara o que o Lula estava fazendo aqui. Em geral, esses processos de reforma social são em governos que acabam assumindo uma feição mais autoritária. Eu não vou citar exemplos, mas eles são óbvios. No Brasil, não. Com plena democracia, mas estava acontecendo. Eles utilizaram essa própria liberdade, utilizaram até as faculdades que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma deram para o Ministério Público, para a Polícia Federal, etc., para atacar um projeto. E o projeto, quem encarna realmente o projeto, em última análise, é o Lula. Desde que o Lula está aí, ele é protagonista, seja na oposição, seja no governo, seja preso, por causa de sua capacidade política. E a elite não sabe lidar com Lula. Não sabe lidar como? Democraticamente no voto. Lula acaba de chegar aqui na Superintendência da Polícia Federal, que fica na zona oeste de São Paulo. Em volta tem uma movimentação bem grande. A partir daquele momento, começa ali um processo muito bem delineado, muito bem construído de silenciamento de Lula. E o silenciamento compreendido não apenas como uma censura, não vamos falar de Lula, mas um silenciamento simbolicamente construído. O ex-presidente Lula está neste momento no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o avião que vai levá-lo está prestes para decolar para Curitiba. Lula já passou pela Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, onde fez exame de corpo de delito. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso por crime comum. E aí ocorre, aquela imagem já conhecida dele sumindo no avião, como a dizer, acabou esse período da história do Brasil, nós vamos agora começar um outro período, um outro momento, sem Lula, Lula não existe mais, mostram, fecham com o avião e desaparecem. É aquele céu escuro que vai escurecendo cada vez mais, um aviãozinho, com alguns pontinhos, algumas estrelinhas, de luz, assim, e esse avião vai sumindo naquela escuridão. A gente sabe que muitas vezes a imagem fala mais do que 1000 palavras, 2000 palavras, Então aquilo era muito marcado. É uma estrela política que se apaga. Naquela noite, assim, eu voltei para São Paulo, eu estava com a minha filha estava dentro do sindicato durante aquele período comigo, E eu pensei que nunca mais, talvez, nós fôssemos o mesmo país que eu tinha vivido até então. Um país que é capaz de prender o maior presidente da nossa história, sem que contra ele existisse nenhuma prova, era capaz de prender todas as pessoas e qualquer pessoa, A ida do Lula para Curitiba da maneira como ele foi é algo fundamental para desmascarar o que foi a Lava Jato. Num país que a impunidade é uma marca tão forte, você imaginar que uma pessoa com a trajetória do Lula, com a história do Lula, pudesse estar em Curitiba naquelas condições, era a revelação de que, nesse país, qualquer um que enfrentar os interesses do grande capital vai pagar caro por isso. Essa é a história dos golpes na América Latina e o Brasil descobriu tardiamente que ele é parte da América Latina, Não é à toa que o golpe no Brasil aconteceu na mesma época em que houve o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras. Não é à toa que o presidente Lula é perseguido política e judicialmente, e o presidente do Equador também, a presidenta da Argentina também, a primeira-dama de El Salvador também. Por que elas têm algo em comum? Porque a América Latina, ela tem uma história comum de dependência e, ao mesmo tempo, de dificuldade de consolidar regimes democráticos, porque suas elites são muito tacanhas, têm passado escravista e não conseguem conviver democraticamente com adversários políticos.
As elites latino-americanas não consideram os adversários adversários. Elas consideram como inferiores sociais e, portanto, têm que ser inferiores políticos também. E o Lula, mais do que qualquer líder latino-americano, representou isso, né? Porque é inédito na história, ele é um operário, um trabalhador de fábrica, um migrante nordestino, que chegou ao cargo máximo de um país. Então, por mais moderado que ele seja, ele já é uma agressão às elites brasileiras pelo fato dele existir politicamente. A prisão do Lula, na minha opinião, ela tinha um sentido simbólico, que era o seguinte: olha, se a gente faz isso por Lula, imagina o que a gente pode fazer para vocês. Bom dia, companheiro Lula! Bom dia, companheiro Lula! Bom dia, companheiro Lula! Bom dia, companheiro Lula! E aconteceu exatamente o contrário. O Lula preso se tornou ainda mais forte. Bom dia, companheiro Lula! Bom dia, companheiro Lula! E naqueles primeiros dias nós ficamos na rua, porque não tinha nada organizado. Militância do MST, militância do PT, militância de outros partidos, movimentos populares, o MAB, a CUT. Era muita gente. O pessoal chegava e ia acampando, montando barraca. Não deixaram nenhum dia de reafirmar a confiança, a inocência. Quando eu entrava lá para falar com o Lula, eu dizia: presidente, o que o senhor quer que eu fale quando eu sair lá fora? Ele sempre dizia: agradece, diz para as pessoas que tu tá vendo que eu tô de cabeça erguida. Desde aquele momento, a vigília segue impávida. Houve tentativa de repressão. Moradores reclamam de transtorno. Quem anda por ali é um cheiro assim que é de como se fosse um esgoto. Mas nada disso fez com que esses companheiros e companheiras arredassem pé, né, na defesa vigilante do presidente Lula. Aí montamos uma cozinha coletiva numa barraca, começaram a aparecer vizinhos solidários, né, que davam água, que permitiam que usasse a casa, o banheiro. Foi uma coisa muito bonita, até que nós chegamos a uma solução que foi alugar um terreno do lado da Polícia Federal para fazer uma vigília permanente. O Lula preso proporcionou algo que até então ninguém nunca tinha visto. Uma maria de chefes de estados que vinham até o Brasil e não vinham para Brasília ou para Curitiba. Artistas, intelectuais, lideranças populares. Essa proteção da espiritualidade ao Lula. Celebridades e pessoas famosas como Adolfo Pérez Esquivel. É construir a paz. Artistas e compositores como Chico Buarque de Holanda, Martinho da Vila. Ele não troca a liberdade pela dignidade dele. Foi isso. Lideranças políticas, né, como Mujica, líderes de partidos políticos. Estamos aqui em nome de direito. Líderes religiosos. Normalmente, quando uma pessoa vai visitar alguém no hospital, no presídio, ela vai para levar um abraço, para levar um conforto. E eu vi muita gente ser abraçada pelo Lula e receber o carinho do Lula, né, ser confortada pelo Lula. E saía lá daquele espaço da Polícia Federal em Curitiba com muito mais energia, com muito mais inspiração, com muito mais força do que entrava. E isso mobilizou o Brasil. Então Lula fez da prisão dele, que era uma coisa triste, né, para nós, uma grande resistência e uma grande ação política. Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula! Boa noite, presidente Lula!
Integrantes do MTST ocuparam hoje o apartamento no Guarujá, que levou à condenação do ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão. O triplex, né? Que o Sérgio Moro acaba de falar que é do Lula, mas enfim, não tem nenhuma prova, o Lula tá preso por causa disso. Aqui, já que é do Lula é nosso, ele já o próprio Lula falou que nós do MTST podíamos ocupar, que se tiver no nome dele é nosso, né? Então tá aqui a nossa cozinha, tá aqui a nossa lavanderia. Logo após a prisão do Lula, o MTST, o Povo Sem Medo, fez uma ação que ficou muito notória. Foi uma ocupação simbólica do triplex do Guarujá. E ali eu acho que ajudou muito a desmontar a farsa. Qual é a imagem que o Moro tinha vendido, que a Globo tinha vendido, a respeito do triplex do Guarujá? O triplex do Guarujá, torneira banhada a ouro. Triplex do Guarujá, tapetes persas por todo lado. Triplex do Guarujá, um elevador interno de última geração. Ou seja, se vendeu a ideia de que o tal triplex do Guarujá, do qual nunca se comprovou a propriedade do Lula. Aliás, esse dia também foi interessante por isso. Quem retira o movimento de lá, quem entra com a ação contra o movimento é a Justiça Federal, né? Então, em geral, quando o movimento faz uma ocupação, o proprietário é que precisa agir, né? Ali também se criou uma questão sobre a propriedade do imóvel. Mas o fato é, a versão que tinha sido vendida no triplex naquele dia foi desmontada com os vídeos e com as fotos, porque o Moro não tinha permitido acesso ao triplex para ninguém. E nós descobrimos por quê, né? Não era nada daquilo. Um apartamento, digamos, bem mais modesto do que havia sido criado o mito pela mídia e pela Lava Jato. Nós vamos dar uma limpada nessa piscina para nós dar a nossa primeira festa no AP, o AP de sem teto. Gente, o Lula foi preso por isso aqui? Você acha? Só por isso mesmo, você foi para a eleição mesmo, que sabia que ele ia ganhar. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calado, a boca resta no peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. de muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito resta cuca, dos bêbados do centro da cidade. Pai,